Em nome do SEBRAP e da revista Novos Estudos, quero agradecer ao prefeito Fernando Haddad por aceitar nosso convite. É uma honra recebê-lo aqui no SEBRAP. Agradeço também aos pesquisadores que aceitaram participar do debate, preparando perguntas. Eu passo uma breve apresentação do time de entrevistadores. Ângela Alonso, professora livre-docente de Sociologia da USP, presidente do SEBRAP. Carlos Eduardo Torres Freire, doutor em Sociologia pela USP, diretor científico adjunto do SEBRAP. Eduardo Marques, professor livre-docente do Departamento de Ciência Política da USP. Marcos Nobre, professor livre-docente de Filosofia na Unicamp, membro do Conselho da Revista Novos Estudos e do Conselho Executivo do SEBRAP. Maria Hermínia Tavares de Almeida, professora titular do Departamento de Ciência Política da USP, também conselheira da Revista Novos Estudos, pesquisadora do SEBRAP. Maurício Fiore, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, coordenador da Plataforma Brasileira de Política de Drogas e diretor administrativo do SEBRAP. Então, a entrevista vai ser dividida em 2 blocos. Um primeiro focado principalmente em temas como plano diretor, desenvolvimento e mobilidade, e um outro com foco em movimentos sociais e política em geral. Aí, havendo tempo ao final, a gente pode retomar questões que tiverem ficado de lado. O material vai ser transcrito e publicado no número 103 da revista Novos Estudos SEBRAP, agora em novembro. Então, podemos dar início à conversa. Passo a palavra ao professor Eduardo Marques. Obrigado, Ricardo. Bom dia, prefeito. Bom dia. Começar um pouco falando conversando sobre planejamento, transportes e os avanços que a gestão produziu nessas áreas. Então, os principais avanços da sua gestão, a meu ver, se concentraram no binômio transportes e planejamento, com a implantação das faixas exclusivas e corredores, assim como a aprovação do novo plano diretor e outras legislações associadas à regulamentação urbana e mudanças da estrutura da própria administração para fazer frente aos desafios da regulação. Perguntaria, que efeitos de curto e de médio prazo a gestão espera dessa política para a estrutura da cidade e para a forma como o desenvolvimento de São Paulo vai acontecer nas próximas décadas? Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de conversar com esse grupo tão qualificado, num ambiente tão propício a discutir temas urbanos, né, com a profundidade devida. Mas, enfim, acho que você tocou num ponto inicial muito oportuno. O desenvolvimento de São Paulo, ele se deu de forma desequilibrada. Né? O diagnóstico está feito. Né? Se nós pudéssemos resumir numa frase sintética, né, qual foi o principal falha de planejamento do ponto de vista urbanístico, eu diria que nós adensamos a cidade onde a cidade era privada de transporte de massa. Ou seja, nós cometemos uma falha básica de planejamento. Né? A cidade, se você considerar o eixo de desenvolvimento da cidade, é o eixo sudoeste. Né? Da Paulista, depois da Paulista, nós descemos o Espigão na direção da Marginal Pinheiros, basicamente, e o nosso eixo de desenvolvimento é todo ali, Faria Lima, Berrini. Hoje nós já estamos no Machuca Zaidan, encostando na Ponte João Dias. Então, o vetor sudoeste foi o vetor de desenvolvimento, geração de emprego, empregos qualificados, nova economia, tudo rumou nessa direção. Coincidentemente, para nosso azar, uma região totalmente privada de transporte público de massa. Então, é uma falha básica, né, que não podia ter sido cometida. A maioria dos trabalhadores ainda se encontram na Zona Oeste, então ficaram mais distantes ainda do seu posto de trabalho. Né? O que o plano diretor faz? O plano diretor reverte isso. Ele diz, você só pode adensar onde tem transporte de massa planejado, com ordem de serviço da obra. Quando você faz isso, você tem 2 efeitos. Primeiro, as pessoas vão ficar mais próximas do eixo de mobilidade. Em segundo lugar, você lineariza o desenvolvimento. O desenvolvimento deixa de ser blocado. Né? O mercado imobiliário tem essa mania de desenvolver bairros em um sistema de cluster. Então vão todos para Moema, vão todos para Pinheiros, e o bairro passa por uma enorme transformação, enorme adensamento, sem o cuidado prévio de compatibilizar o adensamento com a capacidade de suporte
do viário, né? E isso que transformou o Itaim Bibi no que ele é, a Vila Olímpia no que ela é, Pinheiros no que ela é. O plano diretor afasta esses riscos, porque o desenvolvimento não só é associado aos eixos de mobilidade, como ele deixa de ser por distrito e passa a ser linear. O desenvolvimento tem que ser mais linear na cidade de São Paulo a partir do plano diretor. Então isso faz com que ele se capilarize na cidade e as oportunidades se aproximem dos bairros periféricos, inclusive. Então, o principal legado é essa organização urbana, né? Se você combinar isso com medidas de curto prazo, como nós procuramos fazer, ou seja, segregando faixas para ônibus, democratizando o viário, né? Porque as pessoas falam, o que se tem contra o carro? Nada, mas ele não pode ser imperial, né? Não pode ser dono de todo o viário. Ele tem o seu espaço, mas o pedestre, o ciclista e o transporte de massa precisa ter o seu espaço viário também segregado para não convivermos com aquelas cenas de um ônibus no trânsito de carros, né? Que é a cena tão comum em São Paulo, que hoje não se vê tanto, ainda se vê nos bairros, mas onde tem uma malha estruturada, uma malha viária estruturada, você não vê mais, né? Então, eu entendo que houve uma reversão. Saiu uma pesquisa, até me chamou muito a atenção, né? Caiu de 56% para 45% o número de paulistanos que usam o carro para deslocamento todos os dias. Isso é muito significativo. Significa que as pessoas estão buscando alternativas. E, enfim, a outra face dessa moeda é procurar levar morador para as zonas já estruturadas, não é? Como é o caso do centro, que estava vivendo até o ano passado, esse ano a crise econômica afetou, mas um certo boom imobiliário, muitos lançamentos no centro, né? Inclusive a PPP de habitação, em que a prefeitura é parceira do governo do estado, cedendo terrenos para habitação de interesse social, inclusive, não apenas. Então, esse repovoamento do centro é um movimento que também precisa ser explorado, porque é uma tendência que eu considero que veio para ficar. Não sei se eu me alonguei na resposta. Não. É isso aí mesmo. Acho que até no final da sua resposta conecta com a minha próxima pergunta, que é o efeito esperado disso sobre o mercado de terras e como a prefeitura pensa enfim, tanto pensar o efeito concreto sobre a atividade imobiliária em cada lugar, etc e tal, né, que você citou para citar o caso do centro, mas também puxando um pouco para a política, pensando um pouco a política no município, né, pensando como essas duas, porque essas duas, tanto a produção do transporte público dessa forma como vocês fizeram, quanto o planejamento e a regulação do território são políticas politicamente conflitivas, né? Uhum. São políticas em que há perdedores e os perdedores sabem que são perdedores, né? Como é que vocês veem, primeiro, qual é a influência sobre o mercado de terras dessas políticas, desse eixo de ações da gestão, e como aconteceram as relações com o setor privado, por um lado, o produtor da habitação, da incorporação imobiliária e tal, que, enfim, tem um papel político importante na cidade sempre, e o setor dos prestadores de serviços urbanos, especialmente os donos de ônibus. Bom, os conflitos são conhecidos, né? Não há novidade nisso. Considero que a novidade tenha sido a forma de enfrentar, né? Há um aprendizado do poder público nesse processo. Não por outra razão, nossa gestão foi a primeira a contratar uma verificação, uma auditoria internacional sobre o sistema de transporte. Por que nós fizemos isso? Uma licitação de mais de 100 bilhões, né, de valor, 20 anos a 6, 7 bilhões por ano, né, a estimativa, estamos falando de 120, 140 bilhões de reais. Você não pode assinar um contrato desse sem ter muita segurança do que você está fazendo. Então, a contratação da Ernst Young, por licitação, nos deu uma clareza, né, sobre onde é que nós estamos situados. Não era nem tão ruim quanto nós pensávamos, nem tão bom quanto nós desejaríamos. Então, ficamos numa situação que hoje não faz mais sentido, né, as taxas de retorno são muito elevadas e nós estamos num embate que
Começa hoje, para ser bem honesto, que com a publicação do edital, fixando uma taxa interna de retorno teto para a licitação. Ou seja, nós estamos criando condições de competitividade no certame, mas por não ter segurança de que essa competição vai se realizar na prática, porque tem variáveis, né, que nós não controlamos, nós fixamos uma TIR máxima no edital. É a primeira vez que se faz isso. Isso já gerou conflito e eu tendo a crer que essa conflituosidade vai aumentar ao longo dos próximos meses. Inclusive porque as punições, a fiscalização passa a ser exclusivamente eletrônica, né? E as punições são bastante elevadas por falta de cumprimento de algumas cláusulas contratuais. Mas eu entendo que o setor também tem que amadurecer, porque nós não estamos sendo mais rígidos do que seria razoável. Nós estamos sendo rígidos na medida que a população exige pelo que ela paga, na forma de tributo ou na forma de tarifa, um serviço melhor. Então, eu creio que a temperatura sobe um pouco, mas a conversa com o setor, no sentido de trazê-lo para um ambiente de negócio mais seguro para eles, mas mais confortável para o usuário, eu vejo como um desfecho possível. No caso do setor imobiliário, eu penso que nós aprovamos o plano diretor num momento talvez único da história da cidade, porque o setor estava muito fragilizado pela descoberta da máfia do ISS. E isso dificultou muito a ação, não do sindicato propriamente, que sempre agiu com muita transparência, mas é um erro imaginar que só o sindicato age. Na verdade, a preocupação maior é com aqueles que, de certa maneira, negam a legitimidade da negociação sindical, né, e fazem uma negociação dentro da Câmara, mais ou menos desconsiderando os acordos pactuados à luz do dia. Esse que é o grande problema das leis urbanísticas de São Paulo. Como o setor estava fragilizado, e nós escancaramos o debate na cidade com um conjunto, todas as emendas foram publicadas com antecedência, não teve emenda submarino, como se chama, aquela de última hora que entra às 2h, nós sepultamos esses procedimentos, o Ministério Público ajudou, inclusive em comum acordo com a Prefeitura, e a nossa controladoria também ajudou, recém-criada à época. Então isso criou um ambiente de transparência que eu considero que permitiu aos movimentos organizados da cidade, movimento social de moradia, os urbanistas ligados à FAO, outras escolas de urbanismo, permitiu jogar a luz sobre o debate e extrair da Câmara o que eu considero o plano diretor mais avançado da cidade até aqui, né, na comparação com qualquer outro. Então, as circunstâncias políticas acabaram favorecendo, talvez até 2013 tenha assustado um pouco todo mundo em função disso. Isso favoreceu o poder público que queria fazer direito, né? Tinha respaldo do movimento social para fazer. Talvez se você quiser encaminhar ainda mais alguma pergunta, porque acho que ela não está... E como você acha que isso, considerando esse grau de... especialmente na coisa do transporte, porque na sua resposta você focou muito a relação com os atores políticos e econômicos, né? Mas tem um custo difuso da imposição de uma certa regulação do espaço viário mais democrática, né? Em que o carro impere de uma forma menos clara e menos absoluta, que tem um custo difuso político que está associado com os usuários do carro, que normalmente as pessoas dizem que é elite, mas no fundo também uma classe média baixa, que tem uma hegemonia geral do carro, da ideia do carro. Então, como é que vocês veem a sustentabilidade dessa política do tempo, mesmo que, enfim, governos mudam e essa é uma política que tem para o futuro da cidade é importante que ela se implante como uma política da cidade de São Paulo propriamente, né? O meu palpite é que o que está em disputa no futuro próximo
é se essa política vai continuar, não se ela vai ser revertida. Eu acho difícil revertê-la, né? Porque é incrível como o tempo joga a favor delas, né? Se nós pegarmos as últimas pesquisas de opinião sobre essas medidas, você vai ver que quanto mais distantes no tempo, mais aprovação elas têm. Então, a faixa de ônibus atingiu no último Ibope 90% de aprovação. As ciclovias, que é uma política mais recente, 59%, ou seja, 20 pontos, 30 pontos menos. E a redução de velocidade, 43%, portanto, 15 pontos menos. Mas eu garanto que isso muda para melhor a favor dessas políticas com a consolidação e com os resultados. Uma cidade que, né, precisa reduzir de 12 por 100 mil para 6 por 100 mil as mortes no trânsito, pacto internacional em torno da segurança no trânsito, nós já reduzimos de 12 para 9, né, num espaço curto de tempo, consegue demonstrar que é bom para todo mundo isso, né? O curioso dessas políticas que são adotadas no mundo inteiro é que, ao contrário do que se pensava, elas não favorecem apenas as pessoas que tiveram a vida poupada no trânsito. Você tem efeitos, você tem externalidades sobre todo o comportamento da cidade. Então, maior fluidez, tem uma série de benefícios correlatos, né, que vêm junto com o pacote. Nós imaginávamos, até pouco tempo atrás, talvez até em São Paulo até 10 anos, mas no mundo até 20, 30 anos atrás, que ampliando a malha viária nós fôssemos melhorar o trânsito. Hoje, a Academia Internacional já sepultou essa tese. Você gera trânsito quanto maior o seu viário. A demanda aumenta mais do que proporcionalmente a oferta. Isso não se pensava isso nos anos 60, 70, 80. Até outro dia nós estávamos gastando dinheiro ampliando a marginal Tietê pela supressão de área verde. Isso seria hoje considerado crime ambiental, né? Além de uma política equivocada do ponto de vista da mobilidade, não só do meio ambiente. Então, as etapas estão sendo vencidas. Hoje você tem um Plano Nacional de Mobilidade, você não tinha até 2012. Assim como o Estatuto da Cidade foi um avanço, o Plano Nacional de Mobilidade é outro avanço que ajuda muito as metrópoles. Então, eu quero crer que o que está em jogo é a velocidade da mudança, né? Podemos viver uma estagnação? Podemos, mas é uma reversão. É difícil, nesse momento, imaginar isso. Não consigo ver reversão. Agora, estagnação tem, né? A pessoa se elege com um discurso de contestação dessa e para os investimentos, Isso pode acontecer. Obrigado, Edu. Acho que a gente pode voltar para as questões ligadas a esse tema mais para frente, podemos passar para as questões do Cadu. Bom dia, prefeito, tudo bem? Aproveitar o gancho da questão da mobilidade, eu queria entender um pouco como foi a concepção das ações para mobilidade por bicicleta dentro da prefeitura. Porque a gente sabe que isso não é fácil. Tem uma cultura rodoviarista, a própria CT tem anos de trabalho de alta competência, mas que não estava, né, voltada para a mobilidade por bicicleta. E aí o senhor falou um pouco também de como isso não vai se reverter, mas pode estagnar. Então eu queria saber como foi a concepção dentro da secretaria, ou como é que isso tá montado. Existem, né, gerências, o senhor podia aproveitar para contar um pouco isso. Como é que está pensado... Cozinha da coisa, né? A cozinha da coisa, porque as pessoas não sabem. Então está se pensando em monitoramento, avaliação, porque isso faz parte da continuidade da política. E a gente sabe que nos casos internacionais que deram certo, Nova York é muito conhecido, houve não só o chamado empoderamento da secretária, né, de transportes de Nova York, mas tinha equipe, tinha estrutura, você tinha um plano, você tinha monitoramento. Como é que isso está na secretaria? Como é que vocês se inspiraram em que cidades, em que casos? Você podia contar um pouco isso? Conto. Bom, primeiro que assim, nunca faltou estudo para São Paulo. Tem muito estudo em São Paulo. Os estudos não saem do papel porque não tem quem decida, né, numa determinada perspectiva. Os primeiros trabalhos sobre malha cicloviária em São Paulo, mais robustos, para não falar de outros que eu possa desconhecer, mas os mais robustos, datam do começo da década de 80. Então, no começo da década de 80,
já se tinha estudos importantes sobre a implantação de malha cicloviária na cidade de São Paulo, porque já era uma tendência, né? Já havia experimentos internacionais nessa direção. São Paulo tinha os estudos. Agora, o problema, vou começar com o mais grave. O mais grave problema é que as culturas da SPTrans e da CT nunca... são duas empresas que tinham culturas completamente diferentes. Ou seja, uma cuida de transporte público, a outra cuida de, né, transporte de automóvel, como se você pudesse planejar essas duas coisas com duas culturas diferentes em dois departamentos diferentes. Isso era a regra. Então, você pegar o caso clássico do Scaringella, né, que foi uma grande liderança na área, você dificilmente ouviu o Scaringella falar de fluidez do ônibus, né, velocidade do ônibus. Ele é uma pessoa voltada. Isso foi quebrado. Esse paradigma foi quebrado. Com o quê? As equipes de planejamento hoje, elas sentam à mesma mesa sob o mesmo comando. Então você não tem mais essa segregação, como se você estivesse falando de duas cidades. Você tem uma cidade, você tem um viário, você tem que dividir esse viário que não vai se expandir, ele está dado, só marginalmente que você tem algum incremento, mas o viário está dado. Qual é a melhor maneira de utilizar esse viário? O curioso disso tudo é que, enquanto no campo a propriedade privada goza de uma certa sacralidade, né? Então a reforma agrária sempre foi um bicho-papão aqui no Brasil, na cidade, a terra pública goza dessa certa sacralidade como um espaço de liberdade individual. É uma subversão de valores, né? Quer dizer, o que é público é o espaço da liberdade do cidadão. Em que sentido? Se eu tenho meu carro, eu tenho o direito de usar da maneira como eu bem entender. Então, se eu subir na calçada, invadir faixa de ônibus, o espaço da liberdade é público. Então, quando você fala, olha, é público e por isso ele vai ser organizado de maneira democrática, e a frase do Henrique Peñalosa é muito feliz nesse sentido, que quando diz, é uma questão política, não é a questão de mobilidade na cidade, é uma questão política. A correspondência é com a democracia, com o debate democrático. Ele causou o rebuliço que causou no mundo, né, com essa frase. Inspirada em boas práticas, inclusive brasileiras, no caso de Curitiba, que manifestamente inspirou as experiências da Colômbia. E, quer dizer, o Brasil acabou exportando uma tecnologia e abdicou dessa tecnologia que ele criou. Você se inspira em Bogotá? De certa maneira, sim, né? Quer dizer, de certa maneira, existe hoje É que os temas urbanos começaram a ser objeto de estudos acadêmicos robustos, né? Que vão dando respaldo para as decisões que precisam ser tomadas, né? Então, a academia hoje ela é um suporte muito importante para prefeitos progressistas. Ela respalda as decisões. O que você não encontra muitas vezes nos meios de comunicação que acabam refletindo o senso comum. E o senso comum, no capítulo mobilidade, ele invariavelmente está errado. É impressionante como, nesse particular, você não encontra no senso comum, porque ele subverte o senso comum, né? Ele não é intuitivo que você, reduzindo velocidade, vai melhorar o trânsito. Não é intuitivo. Não é intuitivo que, segregando faixa de ônibus, você vai melhorar a mobilidade e não vai prejudicar o carro. Você fala, não, vai favorecer o ônibus, mas vai prejudicar o carro. Não é verdade. Essas coisas não são intuitivas, são contra-intuitivas. Então, quando você tem os estudos disponíveis mostrando, comprovando que esse é o caminho, né, isso dá um alento, porque da onde viria o respaldo para tomar esse tipo de decisão? O senhor não acha que até por essa razão não valeria a pena comunicar melhor o que seria o plano cicloviário? Porque eu participo de debate, o senso comum diz isso, né? Não há plano, a gente não sabe onde que vai ser a próxima ciclovia. E de alguma forma a prefeitura poderia comunicar melhor, até para esses que criticam e que se baseiam demais no senso comum, o senhor não acha?
Tem um déficit de comunicação, mas que não é dado só por uma ação da prefeitura, uma falta de ação da prefeitura. É dado também por um sistema de contra-informação que hoje é muito poderoso, né? Você tem hoje o poder público está invariavelmente fragilizado na sua capacidade de comunicar ações. Ninguém mais vai à audiência pública, para começar, né? Esse pedido recorrente chama 2 audiências públicas, vão os mesmos 20 pessoas no universo de 12 milhões. Nós temos efetivamente que pensar a comunicação e ninguém sabe direito como fazê-lo, né? Agora, os meus colegas prefeitos estão sofrendo a pressão contrária nas suas cidades. Há ações civis contra prefeitos para fazerem o que São Paulo está fazendo. Enquanto aqui eu estou discutindo nos tribunais com a ordem dos advogados e com o Ministério Público a reversão desse processo, fora daqui está se dando exatamente o contrário. Então, de certa maneira, eu estou ajudando os meus colegas, né, a fazer, né, as coisas que... basicamente, executar o Plano Nacional de Mobilidade com menos resistência, né? Então, por exemplo, em Fortaleza, você tem 26 mortes por 100 mil habitantes. É mais do que o dobro do que em São Paulo, que já é um escândalo. Lá, a Justiça está acionando o prefeito para tomar medidas. E aqui eu estou me defendendo na OAB contra a medida já tomada. E que já surtiu efeito, né? Já caímos aí em 25% as mortes no trânsito. Então, é um pouco paradoxal. Outro dia eu conversava, uma curiosidade, né? Eu conversava com jornalistas de fora de São Paulo, fazendo exatamente esse tipo de provocação. Haddad, você se comunica mal, pá. E aí um deles falou, você tem muitos apoiadores em Florianópolis, em Recife. Eu falei, mas então me comunico bem, porque se fora de São Paulo estão sabendo o que eu estou fazendo, o problema deve ser de outra natureza. Desenvolvimento. Voltar para a questão de economia urbana, que o Edu já tinha mencionado por conta do plano diretor. A gente sabe das restrições orçamentárias e de investimento, até por conta da dívida com a União, mas São Paulo é 11% do PIB nacional. A cidade com as atividades econômicas produtivas mais importantes do país estão aqui. O senhor não acha que o debate público sobre desenvolvimento econômico está um pouco tímido demais? Porque nos anos 90, por exemplo, a gente tinha um debate que vinha da academia, como o senhor bem salientou, da São Paulo, metrópole de serviços, e então não sabia qual direção São Paulo iria e tal. Ainda bem que isso passou, né? Então hoje a gente sabe que independente de serviços ou indústria, o que importa são atividades de mais alto valor agregado, com inovação, que gerem empregos mais qualificados, que estejam conectadas a cadeias de valor internacionais. Então a pergunta é, o senhor não acha que esse debate está um pouco tímido? Qual que é a sua visão sobre a agenda de desenvolvimento econômico para São Paulo? Excelente. Não nem agora, mas a sua visão sobre São Paulo. Eu considero a tua pergunta muito oportuna, porque outro dia conversando com um dono de um grande jornal, eu dizia o seguinte, as finanças municipais deviam ser objeto de análise, porque hoje as cidades estão no centro do debate sobre desenvolvimento nacional. A economia urbana hoje, economia criativa, entretenimento, patentes, hoje esse debate está se dando nas metrópoles, né? Ou em grandes cidades. E, portanto, é um eixo, uma mola de desenvolvimento. Os trabalhos do Harvey demonstram assim, com muita riqueza de dados, né? O quanto que a urbanização tem a ver com o desenvolvimento capitalista do pós-guerra. É impressionante. Não só do pós-guerra, porque começa com a Paris do Haussmann, quer dizer, mostrando como as cidades foram molas de... As cidades, assim, o processo de urbanização, mais do que as cidades, foram molas de desenvolvimento nacional, não local, nacional, né? Então isso está suficientemente documentado para chamar a atenção, mas não chama. No caso brasileiro, não chama. Eu estranho isso, né? E estranhava menos não sendo prefeito, mas depois que eu me deparei com os dados da economia
paulistana e do que ela representa, é de fato curioso que mesmo os economistas continuem discutindo macroeconomia descasada do desenvolvimento local e, em especial, desenvolvimento metropolitano. Então você vê que no debate econômico, os grandes macroeconomistas do país não estão discutindo questão fundiária nas cidades, não estão discutindo economia criativa nas cidades. E é espantoso isso, né? Nós temos a melhor universidade da América Latina, alguns quilômetros daqui, e a gente não está discutindo o que ela vai reverter em termos de desenvolvimento local e nacional, como deveríamos. Então, existe esse problema. Também aí o plano diretor indica caminhos muito interessantes, né? O principal deles é desenhar o cartão postal definitivo da cidade de São Paulo com a ocupação das margens do Pinheiros e do Tietê. Eu estou seguríssimo dessa tese, de que o nosso cartão postal do século XXI vai ser dado pela resposta à pergunta: o que será das margens do Tietê? E por isso que o CEAGESP é tão importante, porque ele é um obstáculo ao desenvolvimento da cidade nessa perspectiva, né? Então nós estamos fazendo um debate muito aprofundado sobre distribuição das oportunidades sobre o território, o polo de Itaquera, toda aquela área incentivada de Itaquera e agora de Parelheiros, vai no sentido de gerar empregos de uma forma mais bem distribuída, buscando reequilibrar a cidade, né, que é pensa, né, para o lado sudoeste, como eu já afirmei, e também não temos mais medo de discutir desindustrialização e economia de serviço, porque sabemos que não é disso que se trata, né? E portanto, esse debate que era um pouco acanhado internamente na prefeitura, deixou de ser, né? Agora, o debate público podia introduzir essas variáveis, né? Essa discussão sobre os novos polos de desenvolvimento da cidade. Agora, nós temos tempo eu acho que nós temos tempo ainda nesse ano, né, para mostrar o potencial do que foi estudado em torno da questão do Tietê. E isso pode fazer uma grande diferença, porque nós temos âncoras preciosas nesse espaço. Você tem o CEAGESP, você tem o AMB, você tem o Campo de Marte, ou seja, você tem toda a Lapa de Baixo, você tem a Operação Água Branca, que já foi aprovada, você tem a Operação Apoio Norte, que vai ser encaminhada para a Câmara o ano que vem. Você não acha que a Prefeitura pode liderar? Só aprofundar esse assunto. Por exemplo, uma discussão sobre parques tecnológicos, novos tipos de parques tecnológicos que nos estados americanos estão fazendo, as europeias também. Então, São Paulo é um polo de saúde, né? Então, São Paulo tem as universidades, tem espaço como o CEAGESP, tem os principais hospitais, estão aqui abrindo faculdade, abrindo centros de pesquisa e desenvolvimento. A Prefeitura não poderia liderar uma ação dessa? Porque tem sinalidade para prestação de serviços, para geração de emprego, para colocar... E a terceira razão de visitação a São Paulo é saúde, né? Depois de negócios e cultura, é medicina, né? Então você não acha que é possível aproveitar esse tempo e colocar um debate desse tipo, pensar São Paulo para o futuro? Não dá para fazer agora, mas... Nós estamos num bom debate, assim, até lamento informar, mas nós estamos num bom debate com o Ministério da Ciência e Tecnologia sobre isso. O Glauco estava insistindo muito nessa perspectiva e a gente estava alinhando, porque a Prefeitura pode liderar o debate, mas um polo tecnológico em São Paulo, do tamanho que São Paulo precisa, não dispensa a participação do governo do Estado e do governo federal. Tá? E você sabe que lá o polo do Jaguaré está há muitos anos na gaveta, né? E o Ministério da Ciência e Tecnologia olha para outras regiões com mais apetite até do que olha para São Paulo, como é o caso de São José dos Campos, por exemplo. Então, agora que nós estávamos com um alinhamento um pouquinho melhor, teve mudança de comando. Obrigado. De novo, voltaremos oportunamente. Maurício, por favor.
Perfeito. Vou mudar um pouquinho o tema. O SEBRAP teve a oportunidade de participar de uma pesquisa sobre o programa de braços abertos, né, junto com o IBCCRIM, com a plataforma brasileira de política de drogas. A gente está terminando ainda a análise desses dados, devem ser lançados no mês que vem, inclusive num seminário que a prefeitura está ajudando a organizar. Mas o programa é bem avaliado, quer dizer, no geral, pelos beneficiários e tem uma avaliação geral positiva. Mas eu acho que o que eu queria perguntar é um pouco sobre o conceito que move o programa, né? Porque você tem, de um lado, esse cuidado e atenção ao usuário de crack, no caso, na região da Luz, agora o programa está expandindo, mas, e que foi a marca do programa, mas, por um outro lado, você convive com o senso comum e o discurso midiático de que a questão é resolver aquilo, e o aquilo é a Luz e a Cracolândia. Ninguém resolve. E aí, discutindo isso, a gente ouve muito frequentemente que vocês estão dizendo que o programa é bem avaliado, mas não resolve aquilo. E aí as imagens de helicóptero, né, que lá continua o fluxo e tal. Eu queria saber um pouco em relação a conceito, como é que a gestão pensou em termos de objetivo, quer dizer, qual é o objetivo final do programa? Que isso também é um pouco nebuloso com os beneficiários, eles não entendem bem. E com relação à avaliação mais geral, quer dizer, como é que vai se medir isso daqui a pouco? Bom, o programa, vamos lembrar que aquela região tem 20 anos de degradação, né? Então não é um problema que começou ontem. Mas eu entendo que nós começamos, para ser honesto intelectualmente, não tem como negar que houve uma reversão de expectativa, né? Hoje existe esperança. Não existia nenhuma esperança até 2 anos. Quais são os objetivos do programa? Bom, do ponto de vista da cidade, é recuperar o espaço público. Eu considero inadmissível uma feira livre de droga no coração de São Paulo, da maneira como aquilo estava organizado. A primeira medição que nós fizemos, logo depois que eu assumi, alguns meses, não saberia precisar o mês, mas alguma coisa em torno de abril, maio de 2013. Essa primeira medição deu conta de 500 metros lineares de viário tomados, 500 metros de viário, que ia da Sala São Paulo até o Largo Coração de Jesus, com alguma coisa em torno de 1.500 usuários permanentemente no espaço, com rotatividade de pessoas, mas o número estável, né, médio, era de 1.500 usuários nesse percurso, passando pela Estação Júlio Prestes, saindo da Sala São Paulo, Estação Júlio Prestes, até chegar ali na Elvésia, Dino Bueno, Largo Coração de Jesus. Isso dá mais ou menos 500 metros de viário, 1.500 pessoas dispersas. Era impossível entrar na Sala São Paulo a pé. Impossível. Era uma coisa impressionante, né? Era um mar de gente. E um descuido completo com a cidade e com as pessoas. Então, a primeira coisa que nós fizemos é que vamos recuperar o espaço público. Hoje, o que se chama de fluxo tem 50 metros, medido. E 300 pessoas em média. Ou seja, é uma redução de 80% do número de pessoas e 90% do espaço ocupado. Até porque elas estão mais compactadas, um pouquinho mais compactadas. Presença da força de segurança, com redução drástica da criminalidade, sequestro, roubo, furto, agressão, redução drástica pelo Infocrim, não é nem dado da prefeitura, é dado de BO do Infocrim. 1.200 pessoas a menos lá, você tem 300 pessoas, e, portanto, o espaço público vê a reconfiguração das praças todas. A Júlio Prestes foi reformada, aquele larguinho em frente à Estação Júlio Prestes foi reformado, o Largo Coração de Jesus foi inteiramente reformado, e são espaços que estão ocupados pela comunidade. Então, eu acho que é desonestidade intelectual dizer que nada mudou ali. Não é possível que as pessoas não enxerguem isso, né? Agora, dependendo do enquadramento da câmera, você vê o fluxo. Dá a impressão que é a mesma coisa, mas a escala é outra. Segundo lugar, a presença de assistentes sociais, agentes de saúde, nunca foi tão importante lá. Nós estamos presentes, o Estado está lá, o Estado está presente lá. Em terceiro lugar,
a Polícia Civil começou a fazer um trabalho de inteligência, que também já tinha desistido de fazer. E eu disse para eles, olha, eu consigo chegar até um certo ponto abordando pessoas e convidá-las para o programa. O programa oferece alojamento, oferece alimentação, frentes de trabalho voluntário, remunerado, não é? Cuidados de saúde, ou seja, a gente é um pacote, não é uma coisa tópica. E o objetivo em relação aos beneficiários é o que a gente chama de redução de dano, que é o seguinte: abstinência ou não depende de variáveis que você não controla. Mas a redução do consumo e a reorganização da vida dessa pessoa está provado que é possível. Você reorganiza a vida dela. Tem muita gente de classe média que consome droga e trabalha, tem família. Quer dizer, não é verdade que a pessoa que tem algum nível de drogadição não possa viver, se organizar e ser um bom cidadão. Tá? Ser um bom cidadão. Então, o que nós queremos é que aquelas pessoas não tenham que recorrer à criminalidade, à violência, e que tenham alguma dignidade, né? Um teto, se alimentem. Né? Então, nós não temos, a nossa perspectiva ali, ela está sintonizada também com o que tem de avançado na produção acadêmica sobre o assunto. É possível reorganizar a vida dessas pessoas. 500, né, se for fazer, não sei se vocês fizeram um questionário com as 500 pessoas, mas se ouvi-las, você vai ouvir delas, ou não sei se de todas, a expressiva maioria vai dizer, eu mudei de vida para melhor. Né? Então, esse é o objetivo do programa, mudar a vida daquelas pessoas para melhor. Eu vi gente fritando cabeça de peixe em frigideira improvisada com óleo diesel. Era essa a alimentação das pessoas. Para não falar de cenas piores, quase que impublicáveis. Eu não vejo mais ninguém agindo assim. Ainda tem cenas pavorosas, mas nós precisamos contar agora com um pouco da inteligência da Polícia Civil, que está sendo comandada por uma pessoa que me parece com os melhores propósitos e que está fazendo um trabalho de inteligência hoje. Com que objetivo? De fazer aquele fluxo encolher ainda mais, não na expectativa de que nós tenhamos uma cidade livre das drogas. Nenhuma cidade é livre das drogas. Mas em que você tenha os espaços públicos recuperados e dê condições aos usuários ou dependentes de uma perspectiva de reabilitação. É isso. Alguns movimentos sociais, enfim, alguns especialistas, que o programa está muito baseado nessa ideia da tolerância ao usuário, no sentido de que ele até pode continuar o uso, ele vai ser ajudado com moradia, renda e alimentação, e uma intolerância ao tráfico, quer dizer, uma ação das forças de segurança. Eu qualificaria essa intolerância ao tráfico um pouco melhor. Quer dizer, na verdade, o recado que nós estamos querendo passar é de que uma feira livre, né, no coração da cidade de São Paulo não é papel da prefeitura combater o tráfico. Né? Você tem Estado e União que tem a responsabilidade legal de fazê-lo, né? Enquanto não houver uma discussão sobre eventual mudança da legislação sobre o assunto. Hoje é proibida a droga ilícita, o Estado e União têm que combater. O que nós estamos ali sinalizando é um outro tipo de intolerância. É intolerância a organização da distribuição que não nos parece aceitável. Porque aquilo era um convite permanente a jovens, a crianças, a população vulnerável socialmente, a entrar nesse mundo sem nenhuma perspectiva depois de se reorganizar. Mas sabendo, como o senhor disse, quer dizer, não vai existir uma cidade livre de drogas, imaginando que todos os usuários de crack de São Paulo não estão entre aqueles 500, 600. Você tem, lógico. Não só de crack, de outras drogas. Né? Sim. Então, esses dois personagens, né, o traficante e o usuário, quer
quer dizer, é possível ter um programa sustentável de redução de danos numa política maior, que é essa da criminalização? Quer dizer, que inclusive a Prefeitura tem apoiado um pouco discussões nesse sentido, a vinda do Calhart diversas vezes, né? Quer dizer, é possível ou o programa ele fica um tanto quanto manco, porque a distinção entre usuário e traficante naquele espaço, às vezes, ela é muito fluida, né? Quer dizer, quem é traficante, quem não é, quem passa 5 pedras de crack. Então, isso é possível pensar dessa forma? Olha, eu acredito que um subproduto importante do programa é abrir um debate mais transparente e honesto sobre o capítulo das drogas, não é? Nós sabemos que há muito oportunismo político em torno desse debate, né? E já há vozes querendo o ex-presidente Fernando Henrique, né? Tive outro dia num debate com o pessoal da Open Society, né? Em que ele estava presente, que financiou o estudo, né? E querendo jogar a luz numa perspectiva séria, né? De aprofundamento da discussão sobre a guerra às drogas, sobre se a política de encarceramento vai nos levar para algum lugar, sobre os custos envolvidos com a guerra às drogas e encarceramento vis-à-vis outras abordagens que parecem hoje mais adequadas ou mais eficazes, né, do ponto de vista, inclusive, de sustentabilidade econômica dos programas, né? Então, eu entendo que o Braços Abertos não só deu uma demonstração de que foi a primeira intervenção da Prefeitura naquele território. Não tem precedente. Quer dizer, a Prefeitura simplesmente ignorava a situação. Não é um assunto nosso, é droga. A primeira administração que fala, não, é da cidade, assunto é nosso, nós vamos intervir. E fizemos isso contrariando as diretrizes da própria Polícia Militar. Vou dar um exemplo. A polícia recomendava que nós fechássemos os hotéis que serviam ao tráfico e à prostituição. Eu falei, olha, vai acontecer o que aconteceu com a demolição dos prédios desapropriados. Você vai gerar mais fluxo e não menos. Aí fomos ao governador e dissemos, olha, a nossa proposta é diferente de fechar os hotéis. Nós vamos alugar os hotéis. Vamos estatizar aquilo, vamos dizer, publicizar aquilo por um programa de acolhimento. E o governador se alinhou com a prefeitura. Falou, não, vamos tentar dessa maneira. Falou, não tem dado certo, faz 20 anos que não dá certo. Vamos tentar outro jeito, né? Se não der certo do outro jeito, vamos tentar um terceiro, mas acho que voltar para trás, fazer o mesmo a essa altura, né? Nós vamos perder mais 2 anos e não vamos ter aprendido nada. E o governador, assim, numa reunião, falou, vamos dar apoio ao programa da prefeitura. E querem fazer, às vezes, um joguinho de prefeitura, redução de dano, o governo do estado é internação. Não tem essa disputa no território. A gente trabalha junto. Tem pessoas que são encaminhadas para a internação porque querem, né? E tem recomendação médica para tanto. E nós não somos obstáculo a isso de maneira nenhuma. Então, as equipes tentam trabalhar sem cair na lógica da disputa menor, com foco no usuário que está procurando uma saída. Então, sempre quando há algum atrito no território, eu ligo pessoalmente para o governador ou vice-versa e a gente restabelece o clima de cooperação. Nós dependemos dessa cooperação para avançar. Obrigado. Vamos passar para o próximo. Tá bom, né? Tinha mais uma que não era do tema. Muitas questões que Tá, depois tem uma que dá para... pendentes, a gente volta. Então, passamos para o segundo bloco de perguntas. Peço para a professora Emília que comece. Eu quero começar com que é uma pergunta que tem relação com o que foi falado agora, que diz respeito ao centro de São Paulo. Eu sou antiga o suficiente e passei boa parte da minha... Entrei na idade adulta circulando pelo centro, né? E todo mundo fazia isso, saía da Mariatória, vinha para cá. Hoje em dia é muito desagradável andar por lá, tem uma deterioração muito significativa, né? E eu gostaria de saber como a prefeitura está pensando. Os prédios estão todos ocupados, tem gente dormindo pela rua, numa escala um pouco superior à que existe em qualquer metrópole, né? Então eu gostaria de saber um pouco, primeiro, como é que a prefeitura pensa essa questão
de um centro um pouco mais amigável para os cidadãos andarem lá. Bom, tem dois planos, né? No plano privado, da propriedade privada, de fato, há muita ocupação no centro hoje. Tá? O que a administração tem feito? Nós estamos dando consequência ao IPTU progressivo no tempo, ou seja, os imóveis ociosos estão sendo tratados por uma legislação tributária mais rígida. A alíquota pode chegar a 15% do valor venal, o que significa dizer que ou o proprietário dá uma destinação para o seu imóvel, ou ele vai perder o imóvel, na prática, né? Porque o tributo que ele vai pagar não vai compensar manter a propriedade. Isso está em curso, mas leva tempo, porque a legislação exige esse tempo. Você não pode fazer do dia para a noite isso. E você pode, inclusive, emitir títulos da dívida municipal para isso ao final do processo. Então, é uma coisa que pode dar muito certo. Em relação a moradores em situação de rua, essa população que vinha crescendo 5% ao ano ao longo da década, cresce ainda mais a metade da taxa, cresce a 2,5% ao ano. Isso... E quando eu digo população em situação de rua, eu somo aqueles que são acolhidos, são abrigados durante a noite. O que não tem mais, e isso está causando uma certa estranheza, é que nós não temos mais aquela política de às 5 horas da manhã fazer a limpa no centro como era feito até recentemente. Nós não acordamos ninguém com jato d'água, nem com cacetete, não se faz mais isso. A guarda ela foi proibida de agir dessa maneira. Então, nós estamos discutindo com o movimento, inclusive, como estabelecer um equilíbrio, né, de forças aí. Tem gente que simplesmente se recusa a ir para um albergue. No mundo desenvolvido, você tem um inverno tão severo que a pessoa simplesmente tem que se educar a se abrigar. Ela vai morrer se ela não fizer isso. Não é? Num país tropical, você não tem essa mesma... esse impulso que vem da natureza, né, das coisas. Não é? Então, efetivamente, você tem uma população que... Agora, o número de vagas que foram... Nós abrimos 2.600 vagas em albergues na cidade de São Paulo. Agora, durante o dia, a pessoa não fica nesses albergues. Né? Não quer ficar. E até nós, no inverno mais rigoroso que tivemos, que não sei se foi 2013, 2014, acho que 2013, nós fizemos uma operação para levar e trazer pela manhã as pessoas que ficavam com medo de ir para o albergue e não voltar para os seus pontos de familiaridade. Né? Agora, o outro lado da moeda é que está havendo uma redescoberta do centro pelo mercado imobiliário. O número de lançamentos no centro hoje é o maior de muitas décadas. Desde quando se começou a abandonar o centro, começo dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, começou um êxodo, né, do centro, não se tem um movimento de redescoberta do centro. Então você tem... eu vou te dar um dado. Quando eu assumi, nós fizemos um censo das favelas do centro. Tinha 17 favelas em praças públicas. É que as pessoas esquecem, mas você lembra como era o Largo de São Francisco até 2 anos atrás? O Largo de São Francisco tinha 50 barracas. Ali em frente, naquele gradil do metrô, tinha 50 barracas ali. Foi desfavelizado. Alguém foi expulso de lá? Não, não foi nem expulso ninguém. O Parque Dom Pedro tinha 200 pessoas. A Praça da Sé, eu recebi nas primeiras semanas de governo um telefonema do Dom Odilo e do presidente do Tribunal de Justiça, são vizinhos ali, né? Pedindo providências. Ó, você assumiu agora, dá uma olhada, eu olho da minha janela, só tem favela. Eram 17 favelas. Né?
não existe mais nenhuma. Nós temos um problema, o último problema do centro expandido é Bresser e Alcântara. Agora, o problema é que quando você desfaveliza, né, mesmo abrindo abrigos em hotéis ou albergues, a população desses hotéis e desses albergues, ao longo do dia, eles são moradores do centro e que vivem da catação, né? Que vivem dos pequenos favores, que vivem da ajuda de ONGs, estão lá. Né? É complexa a situação. Tem mais uma, vou mudar de tema agora, vamos passar um pouco para a educação, né? Um tema que ele é caro e que é uma preocupação nacional, né? O nosso desempenho educacional é muito ruim, né? Em geral. E o município não tem se saído bem, né? A avaliação nacional de alfabetização, na avaliação nacional de alfabetização, os resultados do município de São Paulo são piores do que algumas cidades do estado, etc. E há uma certa sensação, prefeito, que esses temas que são importantes para a população, como educação, saúde, etc., ficaram em segundo plano na sua gestão. Talvez seja só uma percepção, mas eu gostaria de ouvir. Bom, primeiro qualificar aí algumas afirmações que você fez. Na verdade, o debate público não é ditado pela prefeitura. Eu falo de educação e saúde o dia inteiro, né? Mas não tem... por exemplo, a fila do SUS saiu de cena porque caiu, né? Primeira vez que cai a fila do SUS, a imprensa não tem mais interesse em divulgar. Notícia boa. Né? Tá no papel dela. Mas por que não se publica mais a fila do SUS em destaque na imprensa? Porque caiu. Simplesmente porque caiu. Eu estou fazendo 3 hospitais gerais. Isso nunca foi feito na história de São Paulo, 3 hospitais gerais simultaneamente. O da Vila Santa Catarina, o de Parelheiros, da Brasilândia. Eu vou entregar 30 hospitais dia. Nós temos 21 prontos. Até o ano que vem eu faço mais 9. 30 hospitais dia. Eu vou dobrar a capacidade de cirurgia na cidade de São Paulo de baixa e média complexidade. O ano que vem nós vamos fazer 118 mil cirurgias de baixa e média complexidade, que é a fila que falta derrubar, que é de consulta e de exame, já caiu. Eu tenho 32 CELs com universidade dentro, pública, cursos de graduação, especialização e mestrado. Quem sabe disso? Não é notícia, né? E vamos, se Deus quiser, ter os 45 CELs com universidade pública dentro. Turmas de graduação e pós-graduação. Nós só esse ano abrimos 33 mil vagas em creche. É o dobro do melhor ano anterior. É o dobro. O recorde até então era 17 mil vagas no ano. Nós esse ano abrimos 33. Então, isso eu digo todo dia, digo em rádio, né? Não é assunto. Né? Esses temas estão saindo da... Mas quando um tema sai da agenda, é porque está ou resolvido ou encaminhado. Né? Então, de certa maneira, tem uma razão de ser você não ouvir tanto falar sobre essas duas coisas. Porque não é mais assunto. Algumas coisas não são mais assunto. Sobre qualidade, o Brasil não vai bem nos exames internacionais, mas já foi muito pior. Né? O nosso PISA de 2000 talvez tenha sido o pior da história dos povos. Né? Dos povos. Nunca ninguém foi tão mal no PISA quanto o Brasil no ano 2000. Então, é uma coisa surpreendente. De lá para cá, o Brasil foi destaque no PISA. O Brasil foi o terceiro país que mais evoluiu no PISA. Então não é pouca coisa, né? Mesmo saindo num patamar muito baixo. Hoje o Brasil, ele está até um pouquinho melhor que a Argentina. Sempre teve um sistema educacional muito melhor que o nosso. Em parte porque eles caíram um pouco, em parte porque a gente foi o terceiro país que mais subiu. Então, sempre é preocupante a educação, mas nós estávamos, não sei se estamos ainda,
numa trajetória de ascensão. Eu considero inegáveis os avanços educacionais do Brasil da última década, sobretudo acesso à educação profissional, acesso à universidade, acesso à educação infantil. Nunca foi foco no Brasil, a gente só tinha foco para o ensino fundamental. Não só melhorou o ensino fundamental por todos os indicadores, como o acesso à educação infantil, que é uma ponta, e a universidade e a educação profissional na outra, também é notável pelas pessoas. As pessoas valorizam muito a expansão das federais, ProUni, FIES. Teve essa crise do FIES, quase que acabou o mundo, com razão, porque é uma terceira porta que se abriu importante, né? Você financiar sem fiador, quando é que se pensou isso no Brasil? Porque com fiador você tem um programinha, né? Sem fiador você tem um programão, né? Então, tudo isso mudou muito, para melhor. São Paulo. São Paulo ficou em 35º lugar na região metropolitana. Então, é uma coisa inadmissível, né? Como é que a capital fica em 35º lugar da metrópole? Que é um escândalo, né? Nós estamos trabalhando para reverter isso, né? Saiu um indicador novo que até me agrada. O próprio Reinaldo Fernandes, que era presidente do INEP na minha época de ministro, que fez o IDEB, que construiu o IDEB, que é uma inovação institucional importante, porque permite acompanhar as escolas na comparação com elas mesmas, é uma novidade, que a única comparação que em educação, na minha opinião, faz sentido, comparar com você mesmo, né? Em vez de ficar comparando coisas muito diferentes, escolas com alunos de alta renda, com escolas de alunos de baixa renda, não faz o menor sentido essa comparação. Mas a escola com ela mesma faz. Então, o Reinaldo criou um indicador novo, nem foi por encomenda de governos, não me lembro agora quem patrocinou, mas uma dessas ONGs ligadas à educação, mostrando que quando você leva em consideração não só quem está na escola, mas quem não está, São Paulo se sai bem e fica na primeira posição entre as capitais. Isso tem 2 semanas que foi publicado. Quando você leva em consideração a população em idade escolar, não só quem está na escola, mas quem não está, São Paulo salta no ranking e fica em primeiro lugar entre as capitais. Porque aqui a cobertura, por exemplo, de 0 a 3 anos em São Paulo é notável. Você tem uma rede hoje de creches espetacular na cidade, que está evoluindo. Dei o exemplo dos 33 mil vagas. Mas São Paulo está no caminho certo da educação infantil. Quando você leva em consideração essas variáveis todas, né, São Paulo se sai bem, né? Agora, nós temos que resolver o problema da qualidade do ensino fundamental. Isso aí não podemos ficar em 35º lugar, que é a última divulgação do IDEB, dentre 38 municípios. Então nós temos um problema de qualidade. E mesmo usando a justificativa, matar todo mundo dentro da escola, e as oportunidades aqui são mais acessíveis, não justifica os indicadores de qualidade do ensino fundamental. Então nós vamos ter que... É um trabalho, né, porque tem muito corporativismo, você tem uma repulsa aos indicadores de qualidade por parte dos sindicatos. Na época que eu era ministro e fui divulgar os indicadores por escola, teve gente que apostou que eu não ia ficar no cargo. Porque os governadores e prefeitos ligavam para a Casa Civil, pedindo para o MEC não divulgar. Porque era ano eleitoral. Então foi uma grande confusão na época, né? Hoje ninguém discute mais, né? De novo, é a faixa de ônibus, né? Depois de 2 anos, todo mundo se acostuma. Mas na hora que você toma a decisão, geralmente é sempre muito difícil. Teve jornalista que apostou na coluna, que nós não íamos divulgar porque não íamos resistir à pressão política. E não estou falando de qualquer jornalista. Agora, me diz, só para insistir nesse ponto, mas como eu sei que a questão da educação na cidade não é só uma questão da prefeitura, a questão da educação não é só uma questão da prefeitura, mas como a prefeitura está pensando em lidar com esse tema da qualidade, né? Que a gente vê
Nós reestruturamos o currículo, né, nas nossas escolas, né? Nós dividimos 9 anos do fundamental em 3 ciclos, né, que é acho que uma iniciativa inédita, né? São 3 ciclos de 3 anos e o primeiro ciclo ficou bem organizado, que é o ciclo de alfabetização, então foco forte na questão do letramento. O último ciclo está também muito bem ajustado, que é um ciclo autoral. Você termina com um TCC, o seu fundamental. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns trabalhos de conclusão espetaculares. É incrível como os meninos e meninas aí nessa faixa etária já são capazes de produzir inovação, trabalhos coletivos e muito interessantes. Outro dia na Brasilândia, encantador um trabalho que eu conheci, uma comunidade muito pobre, mas com trabalhos de conclusão muito interessantes. E o ciclo intermediário, que é o desafio, né, que está passando por uma mudança em outros sistemas educacionais do mundo também, né, que é esse rito de passagem entre a alfabetização e o ciclo mais autônomo, vamos dizer assim, que é o último ciclo. Mas que está se organizando, esse miolinho, né, do 9, 10, 11 anos. Né? Então, essa reorganização do currículo foi a aposta que a gente fez. E a gente acabou com a aprovação automática. As pessoas confundem um pouco o que é acabar com a aprovação automática. Dá a impressão que você vai começar a reprovar, né? E, na verdade, isso acaba acontecendo em parte. Mas o que é acabar com a aprovação automática? De fato, do ponto de vista educacional, pedagógico, é você devolver para a escola o que nunca deveria ter sido retirado dela. Que é ela e o seu conselho de escola decidirem se um aluno deve ou não prosseguir. Né? Um belo dia, o Estado falou, olha, isso não é mais da escola. Você só pode fazer isso na metade do ciclo fundamental. Eu não consigo entender pedagogicamente o que isso significa. Por que essa decisão foi tomada? Não faz sentido do ponto de vista pedagógico. Porque você suprimiu a autonomia da escola. Na verdade, a aprovação automática é a supressão ou o encolhimento da autonomia da escola. Nós devolvemos para a escola essa capacidade. Olha, você volta a decidir como se organizar. Né? E estudando caso a caso. Se você entende que um aluno consegue se recuperar com aula de reforço no ano seguinte, a prova, você acha que não é possível, reprova. Enfim, devolvemos para a escola essa capacidade. Né, então, eu diria que essas duas ferramentas, a reorganização dos ciclos e a ampliação da autonomia das escolas, vão surtir efeito no médio prazo, que é o que acontece em educação. Né? Você não tem choque, né, de qualidade. Né? Você rearranja os processos, mas você colhe no médio prazo, não precisa de longo também. Como se diz, né? Eu colhi no Ministério da Educação. Você sabe que a Unesco eu fui o único ministro do mundo que fixou meta de qualidade em educação. Nenhum ministro faz isso. Fixar meta de qualidade. Por quê? Porque não depende dele. Mas as coisas aqui estavam tão precárias que eu falei, eu vou fixar e vou ver o que acontece. Eu cumpri todas as metas de qualidade que foram estabelecidas. Então, o Brasil tem um sistema de metas hoje, de qualidade, que, na minha opinião, é menos valorizado do que deveria. É importante cumprir meta de qualidade. De novo, temas que, eventualmente, a gente pode voltar mais para frente. Obrigado, Maria Hermínia, para seguir no bloco. Passo a palavra para o Marcos Nobre, por favor. Bom dia de novo, prefeito. Eu queria saber sua opinião sobre a atual crise política brasileira. Então, nós temos a conjunção de uma crise econômica, de uma crise política praticamente inédita em 25 anos, mas com um elemento ainda mais grave, que é uma desorganização do sistema político. Né? Quando nós tivemos uma crise parecida no governo Collor, imediatamente se formou um polo
para substituir o presidente Collor, enfim, se formou uma organização no sistema para dar um rumo. Nós temos agora uma desorganização, um grau de desorganização importante disso. Então, eu queria saber a sua opinião. Quais são as origens dessa crise? Qual é a estrutura dela? E o que a gente pode vislumbrar de perspectiva, na sua opinião? Olha, eu comungo da tua preocupação. É bastante nítido que o sistema entrou numa rota perigosa, né, do ponto de vista institucional. E isso enseja preocupações, né, sobre como sair dessa situação. Na minha opinião, houve falhas na condução da política econômica a partir do final de 2012, né, em função de um diagnóstico que não se comprovou, né, a ideia de que algumas variáveis da economia internacional, de que aquilo não ia durar muito tempo, né, de que não estava havendo uma mudança de regime da economia internacional, e se apostou em algumas medidas, até erroneamente chamadas de anticíclicas, porque algumas não eram, né, anticíclicas, imaginando que nós íamos atravessar um período com mais déficit, e que isso era natural para uma economia madura, e de fato né, mas que nós sairíamos do outro lado da margem, né, já em rota de crescimento. Isso não aconteceu. Né? Com base nisso, como isso não aconteceu, veio a conta. E a conta não é pequena. A conta do ajuste não é pequena. O que eu entendo é que talvez o governo esteja tentando perseguir dois objetivos simultaneamente, que não sejam passíveis de serem atingidos. Né? O governo está querendo trazer a inflação para o centro da meta e está querendo trazer a trajetória da dívida pública como proporção do PIB, quer estabilizar, no mínimo estabilizar essa relação. Né? Eu não vejo como esses dois objetivos possam ser atingidos simultaneamente. Porque, de um lado, a política monetária está corroendo a base fiscal do Estado e o corte de gastos é menos do que suficiente, em função do engessamento do orçamento, para fazer com que essa segunda variável se estabilize. Então, você tem uma tensão permanente entre política fiscal e política monetária, que concorrem, né, para uma contradição do sistema. A solução que todo mundo está apontando, né, na verdade está todo mundo concedendo que, se não houver aumento da carga tributária, a questão não se resolve. Então, no fundo, hoje você já vê empresários, banqueiros, dizendo o seguinte: olha, nós vamos ter que aceitar a CPMF ou alguma coisa no lugar para fechar essa conta e retomar confiança. Porque os empresários, enquanto essa equação não fechar, né, eles vão ficar redios a investir. Então, como é que o Congresso vai reagir a isso? O problema todo é que o sistema político parece ter ganhado uma certa autonomia em relação à base material da sociedade e está com as costas voltadas. Né? O apetite pelo poder e pela exploração das possibilidades e perspectivas de poder dadas pela crise estão falando mais alto do que a solução do problema nacional. Então não bastasse a contradição entre a política fiscal e a política monetária no plano da crise econômica, você tem uma outra contradição que é entre o sistema político e o sistema econômico. O sistema econômico quer uma solução qualquer que seja, porque ele perde mais
com a não solução do que com uma solução que ele considera ruim. Esse que é o ponto. O empresário sabe disso. Uma solução ruim é melhor do que uma não solução. O empresário já concede isso, mas a classe política não aceita. E não só por oportunismo, é porque tem um preço em voto, né? Quando você toma uma medida impopular, como a CPMF, tem um preço, né? Para quem vai lá apertar o botão do sim, né? Então você tem essa segunda contradição, né? Entre o político e o econômico. E é nesse cenário que nós estamos hoje, né? Um cenário em que você ainda não vê a perspectiva de debelar a crise com as medidas necessárias para oferecer para o empresário uma perspectiva de retomada. Então, deixa eu aproveitar para fazer uma segunda pergunta, que seria o seguinte. Aconteceu nas últimas 3 eleições municipais em São Paulo, acho que uma coisa que não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo. Teve 3 candidatos presidenciais que ficaram em segundo lugar, que foram candidatos a prefeito de São Paulo. Isso é uma coisa espantosa, não sei se em outro lugar do mundo aconteceu. Nessa próxima eleição... 3 candidatos, como é que é? Serra, Alckmin, Serra. Não tinha dado conta. Não, é espantoso. Acho que nenhuma cidade do mundo aconteceu isso, né? De 3 candidatos presidenciais que chegaram ao segundo turno serem candidatos a prefeito da cidade. Quer dizer, é uma coisa espantosa, né? O que mostra alguma coisa sobre o sistema político brasileiro, sobre o que está em jogo em São Paulo, né? Mas, na eleição do próximo ano... Curiosamente, nas 2 últimas, perderam a eleição. Né? Isso que é o mais engraçado. Né? Não. Tendo ganho a eleição presidencial aqui. Muito mais espantoso. Muito mais espantoso. Não, quer dizer... É um case mesmo. É um case. Não tinha me dado conta. Mas Winston Churchill, né? É aquela coisa. Como é que o cara perdeu a eleição, né? Ganha a guerra e perde a eleição. Bom, enfim. O que vai acontecer o ano que vem é uma novidade. Não vai ter mais candidato presidencial, candidato a prefeito em São Paulo. Então, eu queria saber, na sua opinião, o que está em jogo na eleição do ano que vem? O que está se jogando aqui em São Paulo que tem a ver com essa política nacional e com o quadro nacional? Vale aquela frase, né? Quem souber está mal informado. Quem diz que sabe está mal informado, né? Porque é muito difícil, nesse momento, saber o que vai ser o debate da eleição do ano que vem. Né? As eleições municipais, elas às vezes conseguem se descolar do debate nacional. Eu não sei se isso vai ser possível ano que vem. Né? 2004, o Lula já estava bem, né? de aprovação. Já estava numa situação confortável, né? O presidente já popular, não tanto quanto ele terminou o mandato, mas já popular. A Marta perdeu a eleição aqui. 2008, o Lula estava ainda melhor do que 2004. Estava quase no auge da sua popularidade. A Marta perdeu a eleição aqui. Então, existe algum grau de independência, né, de autonomia dos pleitos municipais em relação ao pleito nacional. A questão do PT vai pesar. Né? Não tem como o debate sobre o PT, né? A crise que o PT está vivendo, qual a resposta que os dirigentes vão dar para a crise que o partido está vivendo e que afeta as ações de governo aqui, porque você acaba convivendo num ambiente bastante hostil, né? É um ambiente hostil, né? E mesmo medidas que poderiam ser aceitas com mais facilidade, por serem tomadas por mim, acaba visivelmente tendo mais dificuldade de serem assimiladas pela sociedade, né? Eu te confesso que nem em junho de 2013 eu vivi momentos como agosto de 2015 com a redução da velocidade das marginais. Grau de hostilidade à medida. Foi um negócio assim que me impressionou muito, das pessoas pararem pararem o carro, abrirem a janela para exteriorizar um sentimento assim, que eu desconhecia até então. E quando você está seguro do que você está fazendo, bem, né? Mas eu fico imaginando
uma pessoa mais frágil de convicções, assim, não ia suportar, ia rever uma semana depois a decisão, né? Então o ambiente está muito contaminado. E eu penso que em São Paulo, mais do que no resto do Brasil. Eu tenho amigos, né, até por ter participado do governo federal, eu tenho amigo em todas as unidades da federação. O ambiente aqui, certamente, é mais carregado do que em qualquer outra capital, né? Então, eu não sei o grau de influência das questões nacionais, economia, crise ética, crise política, mas a minha impressão é de que isso tudo vai fazer parte da eleição do ano que vem. Mas como você vê o futuro do PT? Enfim, editor de Teoria e Debate, certo? Alguém que pensou o partido e tal. Qual é o futuro desse partido? O PT surpreende, viu? Que é um partido que tem muita raiz, né? Tem muita. Você ainda vai para os lugares, você nota que eu ouço muito assim, olha, se não for PT, ninguém vai resolver meu problema. Ainda se ouve muito isso. Existe a sensação de que se os mais vulneráveis abrirem mão desse instrumento, não vai ter outro no lugar. Existe essa sensação. Agora, existe um grau obviamente, de decepção com o que alguns dirigentes fizeram. Não tem como não ter, né? Como é que é inaceitável, né, a conduta de algumas pessoas que lideraram esse processo de formação do partido, né, que acabaram caindo aí numa vala comum horrível, né, da política. Então existe essa sensação, mas existe ao mesmo tempo uma intuição de que nós precisamos encontrar alguma maneira de preservar esse instrumento de mudança. Outro dia eu falava com o Fernando Henrique e ele dizia: o PT vai sobreviver a essa crise. Eu não sei de que tamanho ele vai ficar, mas ele vai sobreviver a essa crise. Porque as pessoas têm, né, têm necessidade desse instrumento. Ele tem... Desde os meus 15 anos, tudo que se faz no Brasil tem a ver com o PT. Evitar que o PT chegue, tirar o PT do lugar. O Lula é a figura central desse processo, mas tudo que se fez no Brasil desde os anos 70 é assim, como impedir o Lula de chegar e agora como impedir o Lula de voltar. É disso que se trata. 40 anos de história. É disso que se trata o Brasil. Impedir de chegar e impedir de voltar. Então, isso tem uma força, né? Não tem como não enxergar nisso uma força. Essa obsessão, né, com o Lula é proporcional à força que ele tem. E nessa situação, ele figurar em segundo lugar com 35%, 37% de intenção de voto, não é qualquer coisa. Então, na pior situação que nós estamos vivendo, o Lula está aí com 35% de intenção de voto. Então, eu não desprezaria a força, não desprezaria nem a força institucional e nem a força da liderança que o Lula representa. É uma situação de fragilidade, tem uma incógnita aí, né? O que vai sobrar disso tudo? Mas eu acho... Nem deveria estar falando isso, né? Porque é um recado para a oposição, né? Não subestimar a força do PT e do Lula. Mas eu, no lugar deles, não subestimaria. Aliás, eles não estão subestimando, né? Porque o aparato que está criado para espizinhar, né, é notável, né? Todo dia, 24 horas por dia. É impressionante. Bom, passar a palavra para a Ângela, para uma leva, considerando a generosidade do nosso tempo apertado. Eu queria, mencionou agora há pouco como foi difícil junho de 2013, era sobre isso que eu queria te perguntar.
Porque o PT sempre teve uma relação umbilical com movimentos sociais. Você mencionou agora em várias respostas, né, a participação dos movimentos, mas em junho essa situação foi muito diferente, não é? Você sofreu a oposição forte da mobilização no começo e resistiu a ela inicialmente, inclusive em aliança com o Alckmin no primeiro momento, contra a redução da tarifa, e depois foi objeto de hostilidades. Eu queria saber um pouco como é que foi essa experiência, né, de mudar de posição. Então, como é que o professor da USP, que era vinculado a movimentos sociais, virou o prefeito que teve que lidar com eles na oposição? E qual foi o seu aprendizado a partir disso, da relação entre autoridades e movimentos, né? O que mudou na sua cabeça depois disso? Aquilo, de certa maneira, me surpreendeu o Brasil, né? Assim, concretamente, o que aconteceu? Né? Depois de 2 anos e meio, a prefeitura deu 6% de reajuste na tarifa. Então, esse é o dado objetivo. Não havia espaço orçamentário para continuar dando subsídio naquela proporção. E eu tinha recém-lançado o programa de metas da Prefeitura de São Paulo, né? Ou seja, tinha um comprometimento de investimento grande, né? E eu sabia que o recuo ali, primeiro que era justo, não era uma coisa tá dando acima da inflação, não era uma coisa razoável, né? Segundo que eu tinha dado uma entrevista falando de modicidade tarifária 2 meses antes e propondo a municipalização da CID, que é o Imposto sobre Combustíveis, para viabilizar a modicidade tarifária do transporte público. E nunca tinha sido procurado não tinha sido procurado pelo movimento social para discutir até essa proposta que acabou incluída na carta do Movimento Passe Livre, endereçada à presidenta Dilma, sem mencionar o autor da proposta, como se fosse uma ideia deles. O que é ótimo, né? Mas, por outro lado, é um movimento que não buscou interlocução. Então, eu estava diante ali de um movimento de tipo novo. Eu cresci num movimento social em que as mediações são feitas, em que se estabelece uma mesa de negociação, em que se abre dados, se discute as consequências de A, B ou C. E me deparei ali com um movimento que eu não desconhecia e de tipo novo, né? Na forma. Tudo bem que você pode até dizer que o conteúdo é interessante, né? A ampliação de direitos sempre interessa, né? 6 bilhões no sistema de transporte para todo mundo viajar de graça. Acho ótimo. Mas na forma tem uma novidade que não pode ser desprezada. Porque em política a forma é tão importante, em tudo, né? Na arte também, né? Forma e conteúdo não podem ser dissociados. Ali tinha uma tese interessante, mas uma forma de atuação política nova. Uma forma que não vem de uma tradição da esquerda clássica, pelo menos brasileira. Não se tinha essa notícia, né? Você pega movimentos radicais, MST, MTST, né? Saúde, educação. Pega os movimentos radicais clássicos da esquerda brasileira. Nenhum deles, até aquele momento, adotava aquela forma de atuação, né? O que eu entendo que aconteceu, né? Então, diante da dificuldade de lidar com essa nova forma, eu penso que aquele movimento estava fadado a ficar do tamanho que ele era, com protesto e tal, mas evoluir para um outro tipo de cenário. Já havia havido protesto contra o aumento da passagem em outras capitais e mesmo em São Paulo, mas sempre com uma escala administrável, né? E eu considerava e considero justo discutir tarifa. É um assunto importante para as pessoas, sobretudo o estudante. Pagar para estudar não é pouca coisa para o jovem da periferia e tal. Tanto é que fiz o passe livre depois, né? Sem pressão nenhuma, fiz porque quis, né? E nem tinha prometido
fazer passe livre na campanha. Minhas promessas eram outras. Eu incorporei a bandeira. Restrita aos estudantes? Sim, mas aos idosos também. Aos idosos também fizemos a tarifa zero. Agora, o que eu entendo que aconteceu? Aquela forma de agir, eu entendo que acabou servindo muito mais à direita do que à esquerda. Eu entendo que a direita, que nunca soube lidar com o movimento social, movimento de rua, tem dificuldade em organizar a população, viu naquela forma uma brecha até então inexplorada. Como quem diz, assim talvez dê. Tá? E no fim a direita engoliu a esquerda. A esquerda era muito pequena na rua. A esquerda foi expulsa da rua pela direita. Então, o que eu via acontecer diante dos meus olhos, e entendia que isso ia acontecer, eu dizia para os meus interlocutores, isso vai acontecer, foi que a direita adotou aquela forma de organização, que é muito mais aderente aos seus propósitos do que a própria esquerda, que procura mediações. A direita não gosta de mediações, gosta da coisa mais chapada, né, da política mais chapada. A direita engoliu a esquerda. A direita foi para a rua, adotou a forma. Tanto, não é por acaso que o MBL, que é o assunto hoje, né? Trocaram o P pelo B e ficou tudo por isso mesmo. Adotaram a forma proposta e engoliram o conteúdo. Hoje o conteúdo é todo conservador. Com aquela forma que parecia progressista, pela horizontalidade, pela não mediação, pela não concessão. E é isso que vingou. Então, tanto é que houve um encolhimento total, para não falar de uma expulsão do pensamento progressista das ruas. E hoje o que está na rua é isso que a gente vê. Mas o que mudou na sua atuação como prefeito? Que planos foram acelerados ou adiados? Mencionou agora o passe livre. Sim. Mas a implementação dos corredores de ônibus também não estava planejada na escala em que teve inicialmente, né, para ser implementada rapidamente. Queria saber um pouco... A resposta, já que a forma era conservadora e o conteúdo progressista, e a forma acabou vencendo o conteúdo, conforme eu descrevi, eu fiz o movimento oposto. Eu falei, bom, o que eu gosto dessa história? O conteúdo, então. É com essa administração, o conteúdo de esquerda. Mas você adiantou uma pauta que você já tinha ou você alterou a sua pauta? Verdade, nós tínhamos que sair daquela armadilha, porque o que estava em discussão na rua, num determinado momento, não era a qualidade do transporte público. Mas era o que me interessava discutir. Então eu falei, disso tudo, o que de bom resta? Discutir transporte público. Querem acelerar a história? Tem um aliado aqui, vamos acelerar. Mas na direção correta. Posso só voltar na última? Não, por que horizontalidade seria uma coisa de direita? Não é horizontalidade. E só somando, Marcos, naquele momento que a esquerda era predominante, ainda que com uma forma diferente de agir, a resistência em perceber o potencial de conflito, inclusive com a violência policial, não empurrou também para a direita essa resistência? Deixa só, porque como eu ainda estava... Deixa eu só voltar, só queria insistir antes de responder essas, na primeira pergunta que eu fiz. O que mudou na sua atuação, na sua maneira de se relacionar com os movimentos? Porque várias das coisas que você mencionou aí têm a ver com uma relação antiga com movimentos, digamos, de inspiração socialista. Né? Esses aí autonomistas ou horizontalistas e esses novos agora, assim chamados de direita. Né? Como é que é a relação agora com esses movimentos? O que eu digo assim, era um movimento de feição nova, né? E não uma variável, né? Uma característica disso, mas a forma não mediada, né, de interlocução com um governo que tinha sido eleito com a bandeira da mobilidade, né, não me parece uma coisa progressista. Não me parece. E, na minha opinião, tanto não era que
O desdobramento do movimento foi que ele foi totalmente apoderado por bandeiras conservadoras. Né? As bandeiras progressistas sumiram das ruas. O que restou daquilo foram bandeiras conservadoras. E a eleição de um Congresso que é o mais conservador da história, desde a democratização. Então, eu considero que política é mediação. Né? Quando você trava a mediação e estabelece uma lógica binária de conflito, né? Com quem quer que seja, né? Desprezando as características, a trajetória do incumbente, eu penso que você está adotando um tipo de postura que favorece muito mais o conservadorismo, né, do que propriamente o que eu julgo interessante nos movimentos sociais mais tradicionais. Né? E falei dos movimentos radicais, né, mais radicais, que estabelecem mediações mais adequadas. Então, não estou falando da horizontalidade. Até porque isso pode ser um simples subterfúgio para se recusar ao diálogo. Você não consegue estabelecer com quem conversar. Bom, com quem eu sento para conversar? Não, somos horizontais, com ninguém. Então, eu não estou fazendo referência a uma característica, eu estou fazendo referência a como o movimento se apresentou com toda a sua complexidade naquele momento. Né? E por que ele, ao final, tendo, entre aspas, sido vitorioso, foi derrotado. Uma aparência de vitória ali que se traduziu numa grande derrota. E se todas as formas de movimentos sociais, a partir de agora, dominantes, forem desse tipo? Ou seja, se a gente não estiver diante de uma mudança de forma, quer dizer, porque eu não vou discutir direita, esquerda, conservador ou progressista, porque eu acho que a forma pode ser apropriada por todos. Podemos estar diante disso. Né? Podemos estar diante disso. Então, quer dizer... O que eu sou cético é em relação ao resultado que isso vai gerar. Talvez seja verdade o que você está dizendo, talvez essa mudança de forma tenha vindo para ficar, talvez a velha distinção entre esquerda e direita, diante disso, não faça mais sentido, você não possa separar, você só vai separar uma coisa da outra pelo conteúdo e não mais pela forma, porque a forma vai ser essa, independentemente das suas bandeiras. A minha reação a isso é o seguinte: eu sou cético em relação ao resultado disso. A impressão que eu tenho é de que isso não vai produzir os melhores resultados para quem eu defendo. Mas como é que o Estado vai lidar com isso? Se não tem uma interlocução clara, como é que, como prefeito, como é que você pode reagir? Mas eu entendo que tem. Eu recebo os movimentos sociais no meu gabinete e... Não, mas se essa nova forma vingar, não é? O Marcos é que está dizendo que... Não, eu também não sei. Né? A inquietação que eu tenho, e eu me reuni com vários dos estudiosos desses novos movimentos, né? O Pablo, a Esther, estiveram comigo mais de uma vez conversando sobre isso. E o debate termina exatamente onde esse terminou. Eu disse, olha, eu entendo, eu compreendo o que está acontecendo, o que vocês estão me dizendo é inteligível, eu só sou muito cético em relação a essa perspectiva. Eu considero que a chance de regressão política é enorme diante da forma que foi adotada. Não vejo que essa forma... E a forma, eu insisto, a forma na política é tão importante quanto o conteúdo. Né? E eu não vejo como essa dinâmica vai produzir os efeitos que vocês estão almejando. A chance de dar em regressão é grande. E tem uma conexão disso tudo com a outra pergunta que o Até Marcos porque fez. a gente opõe a horizontalidade à verticalidade e também, de novo, a gente cai num raciocínio binário que não funciona assim. Não funciona assim. Então, essa coisa anti-institucional,
Não sei se eu também com a idade, né? Acabei ficando mais institucional. Mas talvez eu sempre tenha sido um pouco institucional. Né? Eu entendo que essa questão das instituições não são uma questão menor. Né? Se Barcelona chegar aqui, nós estamos perdidos. Né? Se Barcelona chegar aqui, nós estamos perdidos. Né? O formato mesmo. Eu sei que tem que terminar, mas a nova prefeita, né? De onde que ela vem, né? Ela vem de movimentos desse tipo. Né? Pois é. E o que ela está fazendo? Não, resposta institucional. Resposta institucional. Então, eu estou dizendo, pode ter essa dinâmica. Né? Pode ter. Eu acho que tem muito a ver com tudo que nós estamos vivendo no plano da comunicação. Né? Essa questão de não está claro ainda o efeito das redes sociais sobre a política. Né? Qual é o efeito? Né? Tem uma questão em aberto. Né? O que eu vejo mais? Cada vez mais eu vejo as redes sociais fortalecerem a lógica da identidade e não a lógica da alteridade. Né? Você não tem espelho não janela. Né? A lógica da identidade versus a lógica da alteridade, a lógica da reafirmação e a lógica da argumentação, né? Essas coisas estão muito visíveis hoje na internet. E por que estão? Por causa do modelo de negócio da internet. O modelo de negócio da internet, ele busca, ele é obrigado a buscar, para a sustentabilidade econômica, ele é obrigado a buscar as suas impressões digitais a partir dos seus vínculos sociais. Então não é você em busca de alguém, é a internet em busca de você. A internet quer saber quem você é. E não você descobrir o mundo, quer descobrir o teu mundo, para te vender mercadorias, serviços. O modelo de negócio exige que eu saiba quem é o Marcos Nobre. E não que o Marcos Nobre saiba quem é o Fernando Haddad. A internet são muitas. Não, a internet são muitas, mas pensa, eu como materialista, né, eu sou obrigado a dizer, o que está por trás desse modelo de negócio? O modelo de negócio exige o fortalecimento da lógica das identidades. Senão ela não se sustenta economicamente. E isso acaba enfraquecendo a dimensão social da rede e fortalecendo aspectos identitários que fortalecem o status quo, no fundo. E não a troca, não o intercâmbio. Sem querer atrapalhar, mas uma única frase, porque eu acho que com essa outra, com a observação da coisa digital e da coisa da forma de mobilização e tal, a gente deu uma distanciada de uma outra conexão, que talvez fosse a conexão mais importante para fechar esse bloco aqui, que é a conexão dessas novas formas de mobilização com a crise do PT. Né? E com o vazio da forma vazio de mobilização popular associado aos movimentos tradicionais, que foi produzido com a crise do PT, não especificamente agora, mas do mensalão para frente, né? Da crise do mensalão para frente. E aí essa nova, por isso que não é apenas uma tendência global, que tem a ver com as redes sociais, ou tem a ver com uma coisa internacional, não sei o que lá, tem raízes na política brasileira, na forma como, é influenciado por essas outras coisas, mas tem raízes na política brasileira, na forma como a política brasileira vem operando e a relação entre o sistema político e os grupos na sociedade, os grupos organizados na sociedade, e como é que a crise do PT abriu um vácuo aí que tornou os movimentos tradicionais menos capazes de produzir. E com dificuldade de converter as novas gerações ao seu programa, né? Então tem um afastamento. Essas coisas, a complexidade porque estão sobrepostas, né? Porque isso está acontecendo em relação às redes sociais, está acontecendo no mundo inteiro, né? Mas aqui tem esse efeito, né? Tem um partido que é governo há 12, talvez 16 anos. E com essa crise, né, de organização da comunicação. Né?
Bom, lamento muito ter que encerrar a conversa, mas lamento porque o debate foi excelente. Fica também, agradeço de novo ao prefeito que aceitou participar aqui. Fica uma janela aberta para muitas outras conversas no futuro. De novo, muito obrigado a todos. Muito obrigada por ter vindo.